A gente começou a falar na aula passada sobre prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo transcurso de um tempo sem que o Estado exerça seu direito de punir, certo? Nós hoje só vamos tratar das espécies. Deixa eu colocar aqui para a tela de apresentação, fica mais fácil para mostrar para vocês. Né? Então, a gente, falando aí da prescrição, basicamente, nós já vimos diversas questões na aula passada, e que o decurso do tempo, né, que afeta a pretensão de punir do Estado, pode ser de duas espécies. A pretensão de ter, né, reconhecido que o agente praticou um fato típico, ilícito, culpável e punível, e eu não coloquei para gravar, coloquei. Punível, né? E a prescrição, após reconhecido que houve um delito, né, do tempo que o Estado tem, Estado de administração, para fazer com que a pena seja cumprida. Nesse sentido, a gente vai ter dois tipos de prescrição, da pretensão punitiva e da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, né, basicamente, que vai, como regra, ter a sentença condenatória transitada em julgado, e por isso, quando ocorrente não gera efeitos como reincidência e outros, e pode ser arguída a qualquer momento, embora tenha efeitos retroativos, né, no sentido de desconstituir uma condenação do Estado, se já houve, ou se não houve, de impedir, de que reconhecer um fato típico ilícito, né, culpável e punível do agente, enfim. Então, eu não vou entrar nessas questões, a gente vai aqui para as espécies de prescrição da pretensão punitiva. Existem 4 espécies. A primeira vai do momento em que ocorre o delito, né? A gente vai ver posteriormente como começa a contar esse prazo, normalmente é da consumação ou da cessação da tentativa, até, né, passando pelos prazos, fatores interruptivos e suspensivos, até o momento em que possa ocorrer a prescrição, que é prevista como regra numa tabela do artigo 109 do Código Penal, que a gente acaba aplicando para todas as espécies de prescrição, né? Com aumentos ou diminuições, né? Aumentos, como no caso da prescrição da pretensão executória para quem é reincidente, ela conta com 1/3 a mais do tempo dessa tabela, e diminuição, como no caso do artigo 115, quando o agente é menor de 21 anos de idade, tem mais de 70 anos na data da sentença, o tempo de prescrição do 109 se conta pela metade. Enfim, então essa prescrição que se conta do momento que ocorre o delito, né, até o final do processo, o cumprimento, até o final do processo, com trânsito em julgado da sentença condenatória, se chama prescrição da pretensão punitiva abstrata. Por que abstrata? Porque leva em conta a pena máxima em abstrato do delito, conforme estabelecido no artigo 109 do Código Penal. Se eu pegar aqui o Código Penal, não, a gente pega depois. Né? Já a prescrição retroativa, né, é uma criação do direito brasileiro, ela está no artigo 110, e que, junto com a superveniente, né, e com a da prescrição executória também, estão as 3 no 110, estabelece que, após estabelecida uma sentença em concreto, em que não haja possibilidade de agravamento da pena, né, contra o agente, embora ainda passível de recurso, a gente não conta mais a prescrição com base na pena em abstrato. A gente conta a prescrição com base na pena aplicada na sentença condenatória. Ou seja, minha referência de prescrição sempre vai ser a pior situação para o réu. Se eu ainda não cheguei na sentença condenatória, eu só posso ter como referência a sentença máxima em abstrato. Se eu cheguei na sentença condenatória, a pior situação se forma no momento em que, embora caiba recurso, o Ministério Público não pode recorrer ou não vai recorrer mais, porque recurso exclusivo da defesa não pode aumentar a pena. Em verdade, é mais amplo, não pode prejudicar o réu
de forma alguma, ok? Então, essa é a retroativa, né? Ela retorna, não podendo ter prazo anterior ao recebimento da denúncia, e depois nós temos a prescrição superveniente, que é chamada de intercorrente, que ela ocorre após a sentença condenatória até os sucessivos recursos, certo? E por isso que ela é superveniente à sentença condenatória. E as três são espécies de prescrição da pretensão punitiva, porque ainda não, né? Como eu diria, não transitou em julgada a sentença penal condenatória. E, finalmente, a prescrição virtual, que está aqui, né, chamada de antecipada, em perspectiva ou projetada, é uma criação doutrinária e jurisprudencial que, inclusive, é proibida pelo STJ em súmula, ok? E o que seria a prescrição virtual? É aquela que, embora não tenha ocorrido a prescrição retroativa ainda, né, as partes no processo verificam que há uma probabilidade imensa, não é qualquer probabilidade não, uma probabilidade imensa de que vai ocorrer a prescrição do processo. E por medida de economia processual, já que não adianta gastar dinheiro mais nesse processo, né? Com custas, com pagamento de pessoal, com horas gastas nesse processo, recursos humanos e materiais, se antecipa logo essa prescrição. Repetindo que o STJ não concorda com ela, né? E, além disso, nós temos a prescrição da pretensão executória, certo? Então, prescrição, até por nossa exiguidade de tempo, eu só vou ficar nisso. Eu recomendo que vocês deem uma lida no último capítulo do livro, certo? Ou peguem qualquer manual de direito penal e deem uma olhada na parte de prescrição. Então, nós vimos aí, né, questões históricas de conceito e os tipos de prescrição e o conceito de cada uma dessas prescrições. Dúvidas, pessoal? Professor, boa noite. Poderia falar sobre a superveniente novamente, que eu não entendi, por favor? Obrigada. Pois não. A superveniente ele ocorre após a sentença condenatória, mas não transitada em julgado, né? Então, imagine que alguém recorra da defesa, certo? E aí, quando o réu recorre, o prazo de prescrição vai correr entre a sentença condenatória e o julgamento pela segunda instância. Se demorar muito, vai prescrever com base na pena em concreto. Por isso que ela é superveniente ou intercorrente. Aconteceu um caso desse, Helenilde, no caso famoso do Edmundo, né? Não sei se vocês se lembram, de um homicídio culposo de trânsito, que o Edmundo foi condenado pela Justiça Carioca, certo? Por esse homicídio culposo. E houve recurso, e entre, né, o julgamento da primeira instância e o julgamento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, prescreveu o delito. Então, essa prescrição que ocorre após a sentença condenatória e antes do término dos recursos do trânsito em julgado, ela se chama intercorrente ou superveniente. E é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva. Ok? Mais dúvidas? Ok, obrigada. Né? Então, assim, eu deixo claro para todos, obviamente, que isso aqui foram pequenas pinceladas de prescrição, né? A gente passaria aqui umas 10 a 20 horas falando e fazendo prática de prescrição. Questão que nós não temos tempo para isso, certo? Eu estou deixando aqui os minutos finais para a gente discutir a questão da nossa terceira e quarta avaliações, certo? Então, em relação ao assunto, eu dou por concluído. Alguém quer tirar alguma dúvida ainda para fechar? Então, vou interromper a gravação.